Olá, estamos aqui com mais um episódio do Podcia. Aqui a gente fala sobre assuntos relacionados à comunicação, inspiração e autoconhecimento. E hoje estamos aqui no nosso segundo episódio especial com uma convidada muito especial também. E uma pessoa que também é uma conexão que a vida me trouxe. E tem uma história super inspiradora para contar pra gente hoje. Ela não tá nervosa? Não, Não. agora eu tô bem tranquila, tô em casa. Mas quando a gente começou a conversar sobre fazer esse episódio, eu fiz uma pergunta para ela, Profunda. bem profunda. E eu mandei uma mensagem e eu perguntei para ela: se fosse para você contar uma história que você viveu e que pudesse transformar a vida de algumas pessoas, e que pudesse fazer essas pessoas se sentirem na história e saberem que é possível sim superar algo na vida, que história seria essa? A gente já pode começar a chorar? Não. Então, essa é a Marina. Eu sou a Marina, amiga da Aline, um encontro realmente de almas. E quando a Aline me mandou a mensagem, eu li e reli, e li de novo. Eu falei, gente, isso não é uma pergunta que se responda assim, de supetão. E aí eu voltei 2 dias depois e falei assim, Aline, eu acho que eu posso falar da experiência de um aborto, porque eu vivi isso e guardei isso por muito tempo. Quando eu falei sobre o meu aborto a primeira vez, eu entendi que era tanta dor e que eu guardei aquilo dentro de mim, guardei mesmo, tá, gente? Que eu pensei, é meu, eu não vou sofrer luto, eu não vou conversar sobre isso, ninguém precisa saber e nem eu preciso pensar nisso. Só que com o tempo, e assim, ó, gente, a vida depois ela volta, né? Então, assim, com o tempo e conforme a gente vai vivendo a nossa espiritualidade, conforme a gente vai lendo e conhecendo o autoconhecimento, a gente entende que aquilo que tu vai guardando, ou que tu tenta esconder, porque não tinha o porquê eu esconder, não tinha o porquê eu não falar, mas eu entendi que era tanto sofrimento dentro de mim, e eu vou contar um pouco sobre como foi a experiência, mas foi tanto sofrimento dentro de mim que eu não estava pronta para falar para ninguém. Eu não estava pronta para viver aquilo de novo. E eu vivi isso de falar sobre quando eu fui para parapsicologia a primeira vez. E aí lá a gente começa a dividir, é uma terapia, né? É psicologia, só que a gente vai abrindo outros caminhos para ressignificar, para a gente entender que aquilo tem um propósito, aquilo faz parte da tua evolução e que a gente não esconde nada. E quando eu ressignifiquei, ou eu achei que, ok, vou aqui falar sobre isso aqui. Ah, eu tenho uma caixinha que eu queria abrir. Oi, Mary, tudo bem? Tem uma caixa aqui que eu quero abrir. Por que eu comecei a falar, querer a falar sobre isso? Porque quando a gente aprende quem a gente é e cada pessoa tem o seu lugar, a Marina, a Marina omitia uma pessoa da vida dela. Então, quando eu ia me apresentar, eu falava, oi, eu sou a Marina, eu tenho 2 filhos. Não, eu tive 3 filhos. Esse é o Ariel, meu primogênito. O Ariel não é o primogênito. Então, eu não colocava cada figura no seu lugar. E quando a gente vai para a parte do autoconhecimento e a gente vai ler sobre energia sistêmica, e quando a gente vai entender quem a gente é e qual a figura que a gente vai vendo que a gente não se encaixa. A Marina não se encaixava na figura de filha também.
entende? E na parapsicologia eu descobri isso. Então eu fui tentar organizar a minha árvore genealógica e dizer assim para os meus filhos, dar a ele o conhecimento de que Ariel, você é meu segundo filho, Clara, você é minha terceira filha, e eu tive 3 filhos. Aí eu achei que tinha curado, né? Porque daí a gente fala, falei, ai nossa, falei sobre isso aqui. No dia que eu abri essa caixa, gente, mas eu chorei tanto, 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 porque foi um mergulho de volta naquele dia, naquele lugar, naquela experiência. Que a gente não quer voltar. A gente não quer voltar. E uma coisa muito importante também é que quem não viveu, porque é um debate social, né? Ah, sou a favor do aborto, sou contra o aborto, sou não sei o que, sou não sei o que lá. Ninguém que viveu o poderá falar ou mensurar o que é. Só uma mãe que experimentou o ocorrido, ela vai, depois de muito tempo, depois de muita ajuda, porque a gente acha que assim, foi só um bebê que não nasceu. Ou foi só um... No meu caso, isso aconteceu próximo ao Natal. Eu não sei precisar, para vocês entenderem assim, como o trauma é profundo, né? Porque eu não sei precisar, e eu já tentei por diversas vezes voltar na data e dizer assim, foi dia tal. Eu bloqueei aquilo da minha mente. Então eu não sei dizer que dia foi. Eu sei que foi um dia de semana, eu estava sozinha e eu comecei a sentir muita cólica, muita dor. E levantei e fui ao banheiro. E quando eu fui ao banheiro, era uma cena de terror, assim, tipo... Era muito sangue e eu não tinha mais o que fazer. Eu não tinha mais o que... Já não era mais meu. E eu fiquei lá por muito tempo. Muito, muito tempo. Porque... não é assustador. É traumático, tu não... Acho que tu não assimila o que está acontecendo. Não. E várias coisas, é um turbilhão de coisas passando na tua mente. É muita coisa passando na tua mente. É um misto de questionar se isso está certo, se isso está errado, se isso está acontecendo, se isso não está acontecendo, por que está acontecendo, Por que comigo? por que comigo, por que isso. E aí a data que marca é porque era próximo do Natal, era a semana do Natal. Então, assim, eu não sei dizer exatamente, talvez foi lá pelo dia, já tentei fazer essa conta de ir e voltar, assim, talvez foi na semana ali perto do dia 21, mas foi na semana do Natal. E aí eu estava no banheiro, fui até o banheiro, tinha muito sangue, e aquela coisa assim, porque eu já conversei com outras mulheres sobre, né? Tu quer colocar a mão pra meio que, tipo assim, gente, Voltar. não vai voltar. Sim. Então eu já senti que tinha algo saindo de dentro de mim e saiu. Naturalmente, eu tava no box do banheiro, eu peguei o bebê na minha mão e eu sentei, sabe aquela cena assim, bem de filme, assim? Eu fui escorregando, sentei e fiquei sentada lá, com o bebê na mão, assim, por muito tempo. Isso era 2005. Então, em 2005 a gente não tem a tecnologia, né? A gente não tem o WhatsApp, que é rápido, a gente não tem, era SMS, né? Era a época do Orkut, vou ficar fazendo conta da minha idade agora. Não. Era a época então, eu
fui, peguei meu telefone, eu liguei pro Ricardo e falei, olha, vem pra casa porque vem aqui em casa que deu ruim. E eu não conseguia falar nada, eu realmente fiquei assim, tipo, num estado emocional, uma catarse emocional. E, enfim, já era uma gestação que eu tava ali aproximadamente uns 4 para 5 meses. Então dava para ver que era um menino. Então eu sabia que era um menino, porque era um bebê que cabia na palma da minha mão, né? Então era um menino. E eu dali em diante tem um blackout na minha mente. Eu lembro até aí, eu lembro de ter falado para o Ricardo que vem. E assim, eu não lembro o que eu falei, o que eu disse. Eu lembro que saí, fui lá, peguei o telefone, liguei, mas. E aí tem uma visão turva, tem um. Eu não lembro do Ricardo chegar, eu não lembro o que aconteceu depois, eu não. Mesmo ele. Porque ele já contou, mas assim, eu Não não lembro. consegue acessar essa Eu não informação. acesso. Minha mente realmente deu isso aqui não. E aí, quando eu abri isso na terapia, eu tinha acabado de, assim, tem que voltar um pouco e falar assim, fui para a parapsicologia. Por que eu cheguei lá? Porque eu comecei a ler, me identificar com, entendi que na psicologia a terapia que eu fazia não era não era o que cabia para mim, sentar, então assim, sentar lá, falar com o psicólogo, não era aquilo que faltava alguma coisa. E aí tinha no meu ambiente de trabalho na época tinha alguém que fazia parapsicologia lá com essa pessoa. E aí eu fui parar lá no consultório da Mary. Quando eu entrei a primeira vez, a Mary falou assim, me conta a tua história. Como é que foi a tua gestação? Quem é a Marina? O que é? Gente, aquilo fez assim, ó, bum! Porque era aquilo que eu estava buscando, aquilo que eu estava lendo e aquela necessidade que eu sentia, que era o autoconhecimento, é eu saber e cuidar primeiro de mim, a Marina que cuida tanto das pessoas, que faz tanto pelas pessoas, ir à terapia durante a semana ou a cada 15 dias não era um cuidado para mim, parecia que eu estava indo lá só largar o que era meus problemas, as minhas coisas, mas não era o que eu estava buscando. E quando eu cheguei naquele lugar e que aquela parapsicóloga falou para mim assim, eu preciso saber, me conta a sua história. Quero saber quem é você. Quem é você? Marina é filha de quem? Como é que foi a tua gestação? Tua mãe já te contou sobre isso? Quando ela falou isso, fez assim, ó. Foi o gatilho de... Como assim? Minha mãe contou sobre a minha gestação. Eu fui direto no meu aborto. Dia 1 de sessão, eu falei, não quero falar sobre isso, deixa eu te contar, eu quero te contar outra coisa. E fiquei lá, acho que 2 horas, a sessão, era uma sessão de 1 hora, eu fiquei 2 horas falando porque eu não conseguia acalmar. Daí ela fez um reiki, aí foi me acalmando, foi tranquilizando e tal. E aí eu lembro que nessa sessão, quando a gente foi para a parte dela me acalmar e o reiki, ela começou a me guiar numa meditação onde a minha criança interior estava sentada dentro dessa caixa. Eu não conseguia acessar. Parecia que estava lá, assim, a meditação que eu... Ó, vamos lá, a gente vai chegar lá. E eu, Marina, me via sentada em cima dessa caixa, protegendo, para assim, ninguém vai falar sobre isso. A tua criança. A minha criança estava lá, sentadinha, em cima da caixa, como quem diz assim, tô cuidando dela pra ti. Saindo do consultório,
Eu fiquei, tipo, naquele... Aí volta, né? Porque daí eu abri a caixa. E eu fiquei durante aquela semana toda pensando, sabe? Eu não verbalizava. A tristeza veio. Aquilo que eu não vivi, que eu fechei, eu vivi naquela... Era outra Marina, assim. Ali eu vivi o luto. Que tu tinha que ter vivido lá Sim, lá atrás e atrás, bloqueou. que eu bloqueei. Então, assim, eu vim viver o luto quase 12 anos depois. Meu filho tá com 16 agora, sim. Então, quando eu abri essa caixa, então, assim, 12 anos depois eu vivi o luto que eu não vivi. Não, e, assim, acho que foi muito mais doloroso, porque parece que aquilo tava no meu coração guardado. Sabe quando a coisa tá guardada, tá presa, vai saindo e vai dilacerando, assim, sabe? Por isso que eu falo que as pessoas que não viveram a experiência não têm o direito de opinar, não têm o direito de julgar, não têm o direito de dizer que... Ah, porque... Cara, o teu porquê não interessa. Nesse momento, o teu porquê não interessa. É muito profundo, né? É uma coisa que não é possível explicar. Não. Assim como o próprio acessar as nossas emoções é algo que, se tu for explicar para mim, ou eu para ti, ou enfim, para outras pessoas, o que é fazer uma terapia assim, assim. Tu até tenta explicar, Mas mas tem que tem viver. que viver e sentir. Uhum. Então, tem pessoas que não entendem como e aí estão buscando, mas cada processo é diferente, né? Cada um tem o seu, cada um acessa as suas informações e ser mãe é isso também, né? Sim. O sentimento da mãe, cada uma tem o seu jeito de viver, cada uma tem o seu sonho, né? De ser mãe, ou às vezes até acontece ali, mesmo que sem programar, mas o sentimento de mãe é algo que E esse sentimento, e para quem não é mãe ainda, né, e que vai ser a mãe de primeira viagem, é aquela coisa. Você sente medo também. Você fala, meu Deus, será que eu tô preparada? Será que eu isso? Será que eu aquilo? Gente, nasce um bebê, nasce uma mãe. A gente tá preparada, é surreal, assim. parece que já veio com um manual de instruções, né? Não Vem, é? vem com um negócio ali que vai te guiando. E as pessoas, as pessoas tendem a querer opinar na coisa do outro. Quando a gente vai para essa busca do autoconhecimento, das primeiras coisas que a espiritualidade te traz e que o autoconhecimento te traz é que você não julga nada. Só que a gente está numa sociedade julgadora. E eu acho que talvez seja por isso que é tão doloroso para quem sofreu um aborto querer falar sobre. Porque vão vir perguntas que de repente você não quer falar. Sempre vão vir, ah, eu acho mais que você deveria ter feito tal coisa. Sempre tem o julgamento. As pessoas têm essa tendência a, a, a querer ter uma opinião formada de tudo e querer dizer que a forma que você fez, ou o que você fez, como você fez, não tem, você não tem que julgar nada, não é teu, é a história do outro. Se ele te abriu aquela história, talvez foi porque você precisava. Porque a cura no todo é esse. Alguma coisa daquilo lá você precisava ouvir. Talvez porque você é uma pessoa que julga muito e aquela história vai te tocar em algum ponto que você vai ficar talvez sem a fala de. E aí você praticar o ouvir, né? O ouvir. A consciência de ouvir o que o outro tem a falar. E quando eu saí do consultório e vivi o luto, que foi terrível também, daí voltei e falei, agora não tá doendo. Gente, não é que não dói tanto aqui, ó, tal.
Aí eu fui ler mais sobre, tem as orientações pós a consulta, onde vamos ressignificar a partir de agora. Tem esses exercícios que você vai fazer, porque a parapsicologia faz isso, né? Você volta, fala depois você sai de lá com exercícios para. Você vai sendo encaminhado para a tua evolução. E aí, um dos exercícios era incluir. Eu reaprender que a Marina é mãe de 3, Ariel não é o primeiro, Ariel é o segundo, Clara é a terceira. Que exercício difícil. A outra coisa do incluir é, você tem que falar para as pessoas que, quando você fala assim, não, o Ariel não é meu primeiro filho, tá, mas cadê o outro filho? É um cutucar toda hora. Você vai lá e vai ter que falar, meu primeiro bebê foi um aborto. Eu acho que vem muito o sentimento da mulher de se sentir, acho que, incapaz. Sim. Quando ela fala disso, é como se ela tivesse uma culpa dentro dela que não existe, na verdade, mas é como se fosse uma obrigação, né? Você gerar dar satisfação. E dar certo. E a gente também, o nosso corpo, né, também sabe o que envolve muita coisa. Muita. Mas eu acho que um dos principais sentimentos é a incapacidade de incapacidade, o questionamento, porque tu fica se questionando o tempo todo. O porquê foi daquele jeito? Foi como tinha que ser, porque era daquela forma. Que era algo também que tinha que ser passado. Que só quando você faz um processo de autoconhecimento, né? Sim. Que você entende o porquê de muitos acontecimentos na nossa vida. Eu acho que um exemplo que a gente pode dar é assim, sabe quando você é adolescente e a tua mãe fica te dizendo assim, isso não vai dar certo, vai por aquele caminho, faz daquela forma. Aí você fica, ai gente, por que tá me enchendo o saco? Por que tá falando isso? O autoconhecimento é mais ou menos a mesma coisa. Tempos depois, você olha para aquela mãe e fica pensando, meu, se eu tivesse feito do jeito que a minha mãe falou. Aí conecta uma outra coisa sobre o honrar a tua ancestralidade, né? As pessoas não têm compreensão sobre isso porque elas não entendem a profundidade disso. Quem veio antes tem a experiência porque já viveu boa parte. As histórias se repetem, né? Sim. As histórias se repetem muito. Então, assim, tua mãe já viveu algo que viu. Ou quando a criança é pequena e uma mãe fala assim, menino, não sai daí, senão você vai cair. Parece que tá jogando praga. Mas não, você já viveu algo parecido, você já viu aquilo. E o autoconhecimento é mais ou menos isso. Você fica pensando assim, cara, se eu tivesse tido essa informação antes, talvez eu tivesse feito diferente, né? A jornada de aprender a evoluir vai chegando nesse momento, né? Então, assim, eu teria feito coisas diferentes, eu teria falado lá para todo mundo, eu teria incluído, né? Dos exercícios que eu acho que também é muito legal para falar para uma mãe que sente essa angústia, esse sentimento de impotência ou de... Se você tem outros filhos, faça com esse bebê os mesmos rituais que você teve com o filho que você tem. E eu só vim descobrir isso depois. Já na minha jornada de autoconhecimento e já na parapsicologia. Então, assim, eu excluí. Então o bebê não tinha nome, eu não tinha uma data, eu não falava sobre. Então, vários exercícios que eu fiz de inclusão e que ao longo da jornada eu fui vendo que aquilo era para curar a dor que tinha dentro de mim. Então não é por acaso, né? Então imagina, a primeira coisa foi escolher um nome. Gente, que nome que eu dou? Que difícil, né? Para esse bebê. Aí o exercício ainda tinha assim, ó. É um nome, mas assim, pensa como você fez para os outros filhos. Como é que foi para você escolher o nome da Clara e do Ariel? Bom, então vamos por essa premissa também. Oi, Ricardo, tudo bem? Vem aqui, a gente vai escolher um nome para um bebê, porque eu escolhi junto.
pronto. Eu não escolhi, não fui eu que escolhi o nome da Clara e do Ariel, né? Escolhi com o pai. Ricardo, senta aqui, vamos escolher um nome pro bebê. Primeiro me achou maluca, né? Tipo assim, como assim, gente? Agora a gente vai falar sobre isso. Nunca falou esse tempo todo. Como é que a gente vai falar agora? Tá bom. Aí eu expliquei, o Ricardo é muito legal nisso, porque é muito compreensivo, bem parceiro. E aí expliquei, olha, na parapsicologia, isso foi um trauma pra mim, assim, assim, assim. Vamos escolher um nome. Tá bom. Escolhemos um nome. E aí foi muito legal porque assim, a premissa da Clara e do Ariel era que fosse um nome que fosse fácil, que tivesse 5 letras e que não precisasse do apelido, Uhum. né? Que nome a gente vai escolher? Aí a gente foi pensando em vários nomes, assim. E aí eu falei, cara, eu queria que fosse um nome também que fosse, assim como Ariel, eu escolhi algo que fosse remetido à espiritualidade, porque o significado do Ariel é leão de Deus. A Clara também. Clara é a que traz luz, né? Falei, bom, tem que ser mais ou menos no mesmo sentido. E a gente ficou. Aí o cara falou assim: Paulo ou Pedro? Porque são 5 letras, né? Uhum. E aí, Pedro era pedra, né? Tinha uma coisa assim de não teria o significado dos outros. Paulo não, é o que veio primeiro. Para a Igreja Católica também tem um símbolo, né? Então, e aí a gente escolheu Paulo. E, e aí eu pensei, bom, será que é isso mesmo? Tá bom. Aí eu falei, gente, não é suficiente. Vou fazer uma tatuagem aqui para eu lembrar e cutucar. Como Todo mundo sentir, fica, né? Sentir que aquilo faz parte. sim, sim. E aí a gente foi até a igreja. Eu comprei uma orquídea linda. Fui até a igreja para que fosse uma flor branca, imaginando, né, o branco que a gente traz no batismo, um símbolo do batismo. Levei uma garrafinha de água, coloquei aos pés no altar e fiz a cerimônia como se fosse meu filho. Eu te batizo como meu filho. E Ricardo fez o mesmo ritual. E a gente saiu de lá, deixou a orquídea lá e tinha uma criança batizada. Eu fiz o ritual da mesma coisa que eu fiz para os outros dois. Então tinha um nome e sobrenome, estava batizado. A escolha do nome foi da forma como eu escolhia o nome dos meus outros 2 filhos, mas ainda não estava suficiente. Porque de vez em quando eu ainda voltava naquele exercício de que, imagina, foram 15 anos falando, né, que 12 anos falando, porque agora já, né, o Ariel tá com 16. 12 anos falando que eu tenho 2 filhos, e aí tu tem que dizer, tipo, eu tenho 3 filhos, porque daí senão tu exclui, né? Tu tira da tua coisa. E eu não tinha falado também isso pra ninguém, a minha família não sabia, era meu. Ninguém sabia. Minha melhor amiga não sabia. Era meu. Agora tem que ser de todos. Faz parte na minha árvore tá lá. A Marina teve 3 filhos. E aí já tem um nome, já tem. Os irmãos sabem que são, e fui incluindo e costurando com todo mundo, mas sem falar muito. Sentar aqui hoje, contar para a Aline, a tua pergunta foi certa. A Marina não contaria isso para outras pessoas, mas é o que pode ajudar a outra A pessoa outra pessoa. a não viver o que eu vivi, a dor que eu vivi, o caminho que eu demorei a. E quando eu tatuei, eu fiz a tatuagem, né? Então tem
tem um anjinho, o Ariel, a Clara, e aí é um coraçãozinho na ponta e uma pomba representando o Espírito Santo, né? Então tá assim, junto. Acho que eu fiz a tatuagem e falei assim, agora, gente, agora tá... Gente, eu fiz a tatuagem, todo mundo que passava falava assim, ai, você perdeu um bebê. Eu passei acho que uns 3 meses da minha vida recontando essa, tipo, sim, eu tive 3 filhos. Aí no começo eu era bem sucinta, né? Sim, tive 3 filhos. Sim, é 3 filhos, o Ariel não é meu primeiro filho. Porque ninguém sabia. Ninguém sabia. Lembra a menina lá sentada na caixa? Tava lá. Tava lá. Aí toda hora eu tava dizendo assim, oi menina, tudo bem? Levanta aí, tenho que levantar de novo. Aí passou um tempo, e eu pensei assim, esse assunto aqui tá resolvido. Já falo com Já facilidade, falo, já tá tudo dá. certo. Aí, a coisa volta, né? Porque tu acha que o falar... Por isso que eu tô sentada hoje nesse sofá com a Aline. Tu acha que tu falar vai sarar. Não sara, foram 12 anos guardados. É muito tempo, né? Entendeu? Então, tem muita coisa ainda pra falar. Assim como eu sei que aquela lacuna de não lembrar de coisas do dia ou a data precisa, e o quanto isso gerou no meu inconsciente. Que daí a gente se conhecendo, a gente sabe que quanto que a gente cuida do outro e não cuida da gente. Não olha pra gente, não fala, olha, isso dói, isso machuca. Não vamos falar sobre isso. Não quero falar sobre isso agora. Por isso que eu digo que ninguém tenha a propriedade de dizer se pode ou não pode. Querer falar, outras pessoas decidirem o que você vai fazer ou não. Porque se gerando um aborto, seja ele espontâneo ou não, para a mulher, isso é devastador. Parece que não tem cura nunca. Você volta lá, por mais autoconhecimento que você tenha, muitas vezes você volta lá naquela data e às vezes você quer pensar, e se fosse diferente? Depois que eu comecei a falar, eu comecei a experimentar outro sofrimento, que é, como estaria agora? Sim, que é o imaginar como seria a vida, né? Aí você vai trazendo a tua mente para uma crença que te limita de querer ser, você quer viver lá no passado, e se te fosse diferente? Aí volta, não é isso. Foi como tinha que ser, porque eu tinha que aprender alguma coisa. Sim. E o que eu tinha que aprender? Por que comigo? Por que eu? Por que naquele momento? O que 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 era pra mim daquilo lá? Depois de muito tempo, então assim, hoje a Marina olhando pra dentro dela e pensando, engraçado falando na terceira pessoa, a Marina olhando pra dentro dela e pensando assim, porque esse é o exercício do autoconhecimento, né? Tu olhar tudo Você olhar de fora. de fora para poder pega essa dica aí, gente, que é isso. Olhar de fora, porque tu, no meio do furacão, você não consegue ver, você não consegue se acalmar. Então você tem que sair, sai, olha aqui de ladinho e fica pensando. E se eu tivesse no lugar daquela pessoa, o que eu faria? Porque é muito mais fácil tu querer olhar o outro e tu opinar. Quando é contigo, tu se cobra mais, tu se questiona mais.
Mas é contigo, só que olha de fora aqui. Aí você vai ter mais amor e empatia por ti. Você vai olhar com um olharzinho assim de... você vai colocar uma gotinha de amor e vai dizer assim, ah, se essa pessoa aqui fosse a Aline, como é que eu falaria com ela? Você se cobraria tanto? Então assim, esse olhar de fora, né? Dei a dica, Brasil, pega aí. Ah, então eu, passando o tempo e eu olhando de fora, assim, por que comigo? O que eu tinha que aprender com aquilo? Hoje, olhando o todo, eu não estava preparada para ser mãe. Quantos anos? Eu Tu tinha, Tuane? eu tinha 16 anos. Eu não estava preparada para ser mãe. Porque eu tinha várias coisas pela frente. Assim, naquele momento, nasce um bebê, nasce uma mãe. Mas a estrutura familiar, tudo que eu vivi com o Ariel e com a Clara, eu não teria feito igual. Eu tinha que terminar de estudar, eu tinha, hoje olhando Marina profissional também, talvez a minha vida teria um curso diferente. Então, quando eu olhei de fora, eu entendi que naquele momento eu não estava preparada para. Olhando aquela menina, porque era uma menina, então olhando aquela menina, além de imatura, eu não tinha casca nenhuma. Eu não tinha maturidade, eu não tinha experiência, eu não tinha discernimento, eu era, às vezes, egoísta, mas a parte egoísta que não é legal, de tu querer olhar só o teu, mas não ao redor. Eu trabalhava num restaurante, numa rede de fast food, então o ambiente era muito, muito corrido para uma gestação. Então, as coisas aconteceram como tinham que acontecer para aquele momento. Tempos depois, quando eu engravidei do Ariel, não, eu já tinha a minha casa, né? Eu já tinha a minha estrutura. E aí eu não voltei naquilo lá. Gente, era como se eu não tivesse nunca engravidei na vida, tá? É muito surreal o bloqueio. Não passou pelo medo Não, de acontecer de novo. não. Eu realmente bloqueou, assim, tapou. A menina tava lá em cima da caixa, garantindo que eu nunca ia pensar naquilo. Eu engravidei do Ariel, eu curti a gestação e eu digo assim, o Ariel foi a primeira gestação, eu falava, as pessoas enjoam, gente, que mentira é essa? Ninguém enjoa, porque foi muito tranquilo. Eu poderia ter, assim, 10 filhos, eu dizia pra todo mundo assim, gente, isso é parir? Eu vou ter várias crianças. Bem tranquilo. O Ariel não queria sair do forninho, o parto foi induzido, porque eu queria parto normal. E ele tava lá bem de boas, tipo, mãe, tô aqui, vou ficar aqui, ninguém me tira daqui. E então eu não experimentei. Clara, quando veio também, não voltei lá naquele passado, eu não fui naquele gatilho. Mas às vezes eu escolhia não estar nos lugares. Porque vez ou outra alguém abre essa caixa de falar. E quando falava, eu perdia o interesse no assunto. Olha que louco. Eu saía do ambiente, eu não me sentia capaz de opinar, porque eu não queria falar sobre aquilo. Não queria mexer. Não queria mexer, jamais. Então, outras mulheres, amigas que falaram, desculpa, amigas, é que eu não estava pronta naquele momento. Então, tempos depois, teve uma colega, inclusive, que ela passou por esse processo
E o bebê ficou lá dentro, não tinha mais batimento cardíaco, né? E ela foi até o hospital para fazer curetagem, fez uma coisa. Eu nunca cheguei para ela e falei assim, vivi algo parecido, ou eu tratei como se eu sinto muito, eu não imagino como é sentir a tua dor, porque eu não queria abrir Abrir a aquele caixinha. negócio, sabe? Então, aí volta naquilo assim, como é que alguém que não viveu o negócio vai querer dizer ou opinar sobre a sua dor? É muito traumático, é muito doído. Dói. E as pessoas não entendem que dói. E eu acho que nós mulheres, a gente já vem pro mundo com essa missão de ser mãe. Tem mulher que opina, né, que opina não, que, Não, desculpa, que escolhe por não ser. Mas a gente já vem com essa missão de ser mãe, de gerar, né? uhum. E aí quando a gente se depara com isso, realmente é, de novo, aquele sentimento da incapacidade, né? E volta no julgar. Até a mulher que não quer ser mãe, e aí as pessoas querem, quando é que você vai? Casou. E aí, quando é que Sim, você vai como se fosse tá namorando? Como é um que vai morar? script, né? Exatamente, é um script, né? Uma coisa marcadinha assim. E agora que casou, quando é que vocês vão ter um bebê? Não, eu não quero. Eu tenho uma amiga que ela não quer ter um bebê. Ela não quer, ela não se imagina gerando um bebê. A gente até brinca, porque fala, gente, eu parir, ter o bebê ali, eu poderia parir, me dê todos que eu vou ser barriga de aluguel, que tá tudo bem, gente, porque tá combinado. Quem não quiser, eu posso. Eu acho legal tá grávida, todo aquele negócio. Mesmo, claro, que eu enjoei horrores, eu gosto. E aí a gente brinca que eu digo assim, olha, se tu não quiser, tá bom, mas quando tu estiver preparado, se quiser, eu posso ser a tua barriga que eu só te dou, porque o criar que é o difícil. Tu ter a criança ali, ó, e acompanhar e tu ser responsável por aquela vida no primeiro setênio, onde tu tens uma conexão muito grande com essa criança, tu tens uma responsabilidade muito grande para estar com essa criança, desenvolver ela, para que ela seja um ser humano legal pro mundo. Esse é o trabalho mais difícil, gente. Mas a gente não pode julgar quem não quer ter. E aí como fazer isso com 16 anos, né? Isso A minha mãe, hoje, tu entende isso, né? Mas lá sim. atrás, Aí volta no propósito, sim, porque o autoconhecimento faz isso, assim. Por que comigo? Primeiro que eu não. Essa mente aqui agora nessa idade, se eu tivesse aos 16, meu Deus do céu, eu seria um foguete. Mas lá eu não tinha. Eu lia, assim, o que, que mudou da Marina de 16 para agora? As experiências, as cascas que eu não tinha. A minha mãe foi uma mulher muito à frente do tempo dela, né? Porque a minha mãe peitou algumas coisas, assim, disse assim. Minha mãe sempre falava: olha só, você vai querer fazer isso aqui? Tá tudo certo, mas tem essa porta e essa porta, tá? Se der ruim, é isso aqui. Tu vai querer isso aqui? Se der bom, também tá. Mas assim, tô contigo. Tu vai querer o quê? Tá bom, mãe, eu vou querer esse aqui. Minha mãe sempre educou no amor, em relação a isso. Mas eu não, por exemplo, assim, nesse momento, a menina de 16 anos, o medo, que a gente também não falou, né? Porque eu senti medo. Senti muito medo. Por que que eu vou ter que falar sobre isso com as pessoas? Pra que eu vou? Uma coisa muito legal também de falar é que quando aconteceu, no dia seguinte só eu fui ao médico, a minha médica. Aí eu no dia seguinte, porque eu só queria ficar deitada e aqui, ó, não quero sair daqui. Ninguém me tira daqui. E talvez por isso tenha esse blackout, né? Porque eu não queria. Me deixa aqui. E aí a doutora Carla, maravilhosa, maravilhosa.
Eu cheguei no consultório e eu já tinha uma cara de que as coisas não estavam legais. E ela foi muito sensível, ela foi muito acolhedora, assim, de falar, olha, isso acontece mais do que a gente imagina. Que bom que você não ficou em casa. Vamos ver como é que você tá. Como é que você tá? Vamos ver aqui como é que você tá? Então ela cuidou de mim. Ela entendeu que eu não queria falar sobre. A gente passou um silêncio assim que eu acho que ela estava recalculando na cabeça dela o que que ela ia falar, o que que ela ia me dizer, não sei. E aí foi quando ela abriu a boca e falou assim: olha, isso acontece muito mais do que você imagina. Mas a gente precisa cuidar de você agora. Vamos cuidar de você? O que que a gente vai fazer daqui pra frente? E eu acho que naquele momento a figura da minha mãe também estava ali, porque eu não queria falar com ela, mas eu recebi o cuidado da minha médica. E aí o medo, e eu lembro que eu falei pra você, ela, como é que você tá sentindo? Aí eu tô com muito medo, tô com raiva. Eu trouxe alguns sentimentos, eu senti medo, eu senti raiva, eu senti desespero, eu senti culpa. E ela foi dizendo assim, não, mas você não é culpada de nada. Mesmo que fosse, né? São escolhas, a gente tem escolhas que a gente faz, nem sempre a gente acerta. 16 anos, você querer acertar as coisas na vida, você não vai acertar, tal. Então, olhando agora, não estava pronta. Mas Deus é tão bom que Ele vai colocando as figuras certas no lugar certo e vai te acolhendo. Então, para aquele momento, até para que eu não queria falar e não estava preparada para falar, foi bom. E hoje eu entendo. Mas quando eu tranquei e silenciei, eu acho que foi realmente essa proteção de é meu, ninguém vai falar, não quero falar sobre isso. E não mete aqui, não se mexe, não me deixa viver isso aqui sozinha. E eu não vivi, porque eu falei não mexe, não quero falar sobre isso e não falei. Só falei naquela semana, fiquei ainda sangrando por vários, porque passou o Réveillon, iniciou o mês, ficou aquele negócio. E quando eu parei de sangrar também, tipo, não fala mais sobre nada. Acabou. Silêncio. E eu fiquei em silêncio por 12 anos. É muito tempo. Muito. É muito tempo para guardar algo tão profundo e para não mexer em algo também, né? Para não fazer esse trabalho interior de resgatar isso, né? Essa colega que eu dei o exemplo, quando ela voltou para trabalhar, e claro, aquelas coisas que te remetem lá naquele lugar. Quando eu falei para ela assim, não me imagino na tua dor. Eu levei uma semana para ir na mesa dela e falar assim, sinto muito. Eu via de lá as pessoas indo lá e querer falar alguma coisa. Gente, não tem o que tu falar. E aí volta de novo, a Marina que olha de fora. Talvez o meu silêncio foi porque eu não queria falar de nada. Não queria que as pessoas viessem falar comigo sobre nada. Eu acho que tu se viu nela. Sim. Tu reviveu ali como se tu se viu nela, tu se espelhou nela e talvez por isso que tu também bloqueou essa empatia com ela, né? Sim, e hoje eu entendo que, sim, tem algumas palavras que tu pode dar que conforta, talvez, no momento que isso aconteça com alguém. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tu tens que dar tempo da pessoa querer. Porque, lembra da tatuagem? Sim. 3 meses. Todo mundo que via a minha tatuagem, e eu fiz a tatuagem virada pra mim, não foi uma tatuagem, tipo assim, que mostra pras pessoas.
Era uma coisa assim, apesar de estar num lugar que mostra, o desenho dela não é virado para lá, é virado para cá, para que eu veja e lembre que eu tenho 3 filhos o tempo todo. E, aquele momento, as pessoas o tempo todo vinha e falava: tu tem 3 filhos? Como assim? Me conta essa história. Ih, gente, não quero contar. Eu acho que inclusive eu, quando vi essa tatuagem, Sim. olhei, mas eu respeito, assim, e eu lembro de tu. Eu também tenho esse. Eu não quero falar. É como Aham. se. Eu entendo, eu sinto, mas eu não quero Sim. ficar tocando porque eu não sei se tu tá preparada pra falar. Uhum. E eu falava para as pessoas, eu fiz para mim, para ver se as pessoas entendiam que, tipo, eu não queria Comentar. comentar sobre isso. Hoje não, tranquilo, as pessoas que falam, eu falo já, tipo, passou, né? Aí passou aí 4 anos de que eu comecei a falar, 5 anos vai fazer que eu comecei a falar. E aí sim, ok, já posso falar. Mas leva tempo, dá tempo para as pessoas falar. E cuida com as palavras que tu vai falar. Porque tem perguntas que não precisam ser feitas. Porque é a história do outro. A Aline vai falar o que ela quiser falar. Se ela quiser falar sobre, tu vai chegar num ambiente, na roda, na conversa, vai dizer: ah, sim, olha, eu tive 3 filhos, aconteceu assim, 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 foi isso que aconteceu e tal. E o que eu te falei quando tu me falou do assunto? Eu também. Eu também já tive uma situação assim, então pra mim Sim. foi assim, muito. Eu pensei, é isso. Porque eu também tive uma situação assim que ninguém sabe, poucas pessoas sabem. Aham. Porque eu também não volto no assunto e por muito tempo achei que era. Não, é meu, passou, foi, acabou. É, mas foi com 18 anos também. Nova. Dividi apartamento, estava na faculdade, era solteira, inclusive, Uhum. e não tinha estrutura nenhuma para passar por algo assim. Então, eu tive uma situação parecida, não foi exatamente assim, mas tive uma gravidez ectópica, que é algo que também muitas mulheres passam e eu não fazia ideia nem de que isso existia na época, não tinha Sim. conhecimento nenhum, assim. E descobri quando tive a hemorragia, né, também, então morava por coincidência, não, né, porque são pessoas que são Nada é por colocadas acaso, com sim. uma menina que também tinha passado por isso e trabalhava, inclusive, num consultório de raio-x, né, então quando eu comentei, ela que me falou, olha, tu pode estar com isso? Eu falei, não, eu, imagina, não. Eu não. Comigo não. Então, na época, não tinha estrutura nenhuma, né? Não tinha nem dinheiro para mexer com consultas e coisas, e ela que me conseguiu uma consulta e foi, realmente era. E a gravidez ectópica, ela é uma gestação que se desenvolve na trompa, né? Sim. Então, ela não chega no útero, ela se desenvolve ali. E quando o feto chega num ponto que ele não Perigoso cabe demais. mais ali, ele rompe. E foi isso que aconteceu. Então, ele estava rompendo e aí eu tive a hemorragia, tive muita dor. E aí eu tive que fazer todo esse processo Sozinha. sozinha aos meus 18 anos. Tive que chamar a minha mãe, ligar para ela que ela não morava, morava em outra cidade, e dizer: mãe, estou passando por isso, preciso que a mãe venha, fique aqui comigo porque eu preciso ir para o hospital, me internar, eu por conta própria, para 18 fazer uma anos. cirurgia e retirar a minha trompa. Uhum. Então isso para uma menina de 18 anos ali, e eu assim, eu amadureci muito cedo, então eu já tinha esse sonho de ser mãe, né? A culpa passando pela cabeça, os vários Foi muito questionamentos. traumático, principalmente por saber que eu tinha que tirar uma parte de mim. Como é que vai ser? Eu vou ter outros filhos. Isso. E também, assim, sinceramente, hoje eu falo,
eu não compartilho também assim como tu, mas eu falo disso com mais tranquilidade e eu também vejo que eu assumi um papel que eu não sei qual era, mas é como se eu, tá bom, ok. Eu não me permiti viver nada de dor, assim. Aquele papel da guerreira, né, de Eu posso, eu eu vou dar posso, eu conta vou. sozinha. Então fui, fiz a cirurgia, me internei, me colocaram numa maternidade, né, naquela ala de... Sim? Então ali sim, ali eu tive um sentimento muito ruim por olhar e pensar, e olhar para o lado e ver as grávidas ali para ganhar o neném, e eu ali para... E sim, elas olhavam e diziam, por que tu estás aqui? Com 18 anos, gente. E fiz a cirurgia, voltei para casa, fiquei também ali acho que uma semana andando assim bem arcada porque Fez estava uma. com a Sim. cirurgia. E o que eu fiz depois foi voltar pro trabalho e dizer que eu tinha um cisto. Olha quanto isso é grave. Então eu Sim. não dizia para as pessoas, eu não falava o que era, eu falava que era um cisto. Porque eu tinha uma culpa tão grande de por que comigo? Por que 18 anos? Como que eu vou falar que eu engravidei solteira? Olha que Como maluco, que eu vou né? falar que eu sou Que, solteira? Como assim? Eu que as tive uma pessoas vão pensar de mim? gravidez. Então eu dizia que eu tinha um cisto e que foi isso. E por muito tempo eu fiz isso. E daí depois de um tempo que eu comecei a namorar, assim, né? Eu lembro que eu tinha isso também como uma culpa e eu falava pra pessoa. Daí eu comecei a abrir mais assim para a pessoa dizer, olha, é como se fosse assim, tu quer ficar comigo? Mas eu vou ter que te contar, tá? Eu tive uma gravidez e tal. Como se aquilo fosse, meu Deus, um absurdo, assim, que fosse me invalidar como mulher, sabe? Sim, olha, pode ser que aconteça de novo, medo de que aconteça de novo e a pessoa tá na expectativa de. Não acho que nem por isso, acho que pelo fato de dizer assim, é como se eu fosse menos mulher. Eu acho que foi isso que era como eu me sentia, assim, de já passei por isso, tá? Só pra te falar. Como se aquilo, e aquilo assim, era uma culpa mesmo. E era uma sensação de incapacidade também, por isso que eu falei tanto assim. E depois de um tempo também, quando eu comecei a ir pro autoconhecimento, é que eu fui entendendo. E aí que a gente entende que uma alma, né, que a partir do momento que se forma o feto já é uma alma, né? E realmente você tem aquilo como, ah não, passou, não foi uma gestação, né? Foi uma gestação. E é tão louco que no meu segundo filho, né, que foi o Pietro, eu também quase perdi ele. Então, quando você verdade. entende no espiritual que você tem ciclos, eu penso muito nisso. Então, talvez aquele fato, e mesmo tendo só uma trompa, né, que a tua possibilidade é 50% do Pietro, pra mim ele foi um milagre, assim, que veio. E você sentiu medo? E eu sentia muito medo de perder ele. E foi logo no começo, quando eu já descobri com um descolamento de placenta. Eu fui em 2 médicos, os dois falaram a mesma coisa. Você tá com um descolamentozinho aqui, tá tudo certo, é normal. Vai, né? Não precisa se preocupar. Não deu cabeça? 2 dias, eu acho assim, depois eu tive uma hemorragia grave. O descolamento, ele simplesmente aumentou. Absurdamente, assim. E aí eu tive que ficar em repouso. Eu entrei num processo meio depressivo, eu sei que eu só sabia chorar, assim, eu só conseguia chorar. Eu não entendo hoje muito bem, assim, né, a gente tenta, mas foi um turbilhão. E eu tinha medo de perder ele. Mas ao mesmo tempo eu me fortaleci, eu pensei, não, tu vai ficar aqui. Tu vai ficar aqui. Então eu digo que ele foi muito guerreiro. Tu falou do nome Pedro, o nome dele é Pietro, porque Pietro significa realmente forte como uma rocha. Sim. Então eu acho que isso tem muito né, a ver, assim, porque eu entendo que ele também foi muito forte de estar ali. Meu emocional ali naquela época da gravidez foi muito, quase perder ele, eu queria muito ele, sabe? E aí eu tinha medo também de que ele viesse com algum tipo de alteração por ter acontecido aquilo. Aí tá ali dentro, você não consegue ver, né? Você não consegue ver. Sim. E aí eu lembro que quando ele nasceu, inclusive, que eu ouvi o chorinho dele, a primeira coisa que eu perguntei foi, tá tudo certo? Ele é perfeito? Ai, que bonitinho. E aí foi meio que um,
foi uma gravidez inteira com aquele sentimento, assim, Sim. de, meu Deus, sabe? E aí hoje eu entendo, assim, depois que pode ter sido, assim, aquele medo de Sim, o trauma acontecer que de você novo viveu o antes. trauma. Mas é algo que realmente quando né, a gente conversou sobre o que vamos falar, eu pensei, eu tava mexendo um pouco Nessa nessa caixinha, aí eu caixinha, falei, tá bom, entendi. chegou. Entendi que é uma conversa para um outro momento, né? Uma conversa Sim. muito maior do que essa, mas só para que as pessoas também entendam que eu sei do que ela está falando também, não Aham. nessa mesma talvez proporção, porque cada dor é Cada. diferente, cada caso é diferente, mas sim, imagino que tem muitas mulheres por aí que passam por isso e não se permitem viver essa dor, não se permitem, né, viver esse processo e curar esse processo e entender. Curar dói. As Ah, dói. pessoas não entendem isso. Curar dói. Não é legal falar de uma coisa que você sofreu. Ninguém quer falar de sofrimento. As pessoas querem falar só de felicidade, devem falar só de felicidade. Mas também tem que entender que aquilo que dói vai te fortalecer. Você precisa entender o porquê daquilo, para quê. E talvez a minha história, a tua história, vai poder ajudar outras pessoas a entender que sim, vai doer, você vai sofrer, é teu, não é do outro, é teu e tá tudo bem você guardar, seja por muito tempo. Mas quando você estiver preparada para falar, entenda também que é seu, não é do outro. A pessoa não tem o direito de julgar e opinar, é seu. Se quiser falar, fale. Se não quiser também, tá tudo bem. Mas o objetivo, acho que maior aqui é a gente compartilhar e talvez as pessoas possam se identificar nessa história e dizer assim, putz, vivi, posso fazer algo diferente, não preciso ficar aqui com o chicotinho na mão e sofrendo. Sim, exatamente. É isso, é por isso que eu acredito muito nisso, sempre falo que quando a gente entra no processo da espiritualidade, quando a gente aceita esse chamado Sim, e a gente entende que também estamos aqui para servir para o próximo, que também estamos aqui para ser testemunhas, né? Dar o nosso exatamente. testemunho, a gente começa a entender que passamos por determinados processos que precisam ser compartilhados no tempo certo, claro, mas para que outras pessoas, né? Porque é a forma também, né, do Criador falar, né, com Sim. as pessoas. E, E e faz parte, a vida é cíclica, né? Quando a gente vai entendendo que as histórias se repetem, você vai entender que você vai viver e experimentar coisas que talvez para mim também foi um momento de formas diferentes, personas diferentes, mas a minha história vai poder te ajudar e a sua vai poder ajudar outras pessoas. O importante é você captar aquilo que te cabe dentro dessa mensagem que a gente passou. Saber que você não está sozinho, seja com um amigo que você vai poder compartilhar num uhum, sofá a sua história, ou talvez na tua conversa íntima com Deus. Durante 12 anos eu fiquei falando com Deus. Eu guardei, mas eu sabia que Ele estava guardando também o que era o meu momento de falar. sim, O meu momento de que ali eu ia estar pronta para contar essa história, entendeu? E lá na frente a gente vai entender que a gente veio aqui, o nosso processo evolutivo, ele não é de dor. A gente passa por momentos de sofrimento, mas não é de dor. Você veio para ser feliz. Não precisa ficar guardando isso aqui, ó, e sofrendo. Então hoje eu entendo que sim, precisei viver, passei por isso.
Mas vendo os meus filhos hoje, por que que eu não fico lá no passado de como seria essa criança e já passei por isso? Eu entendo que talvez essa criança já está aqui, já são os meus. E eu tenho que fazer para eles o que é melhor, porque é os que estão aqui, é o presente, estou vivendo o presente aqui e agora. Isso. E a parte de você poder compartilhar com o outro é apenas no intuito de ajudar e a gente evoluir junto. Sim. É exatamente isso. Que conversa, hein? Que conversa! Eu achei que eu ia chorar conversa. mais, eu chorei só um Eu pouquinho. me segurei aqui, não posso borrar o meu. Mas é isso, gente. A gente tá indo pro final. Acho que foi um momento muito especial, né? Muito. Eu digo que o Pode Ser, o nosso podcast, a gente tem essa missão de levar histórias, de levar essas histórias para ajudar. Tudo que a gente fala aqui, na verdade, a gente não tem roteiro, né? A gente Nada. sempre pensa o que eu posso levar para ajudar as pessoas, né? O que eu vivi, qual é a história que eu vivi, o que eu vivi tanto no meu dia a dia quanto na minha vida, que eu posso levar para que outras pessoas saibam que não estão sozinhas, que podem também, né, fazer, que podem, que são capazes, que podem superar. E é sobre isso, né? Então, eu digo que eu sempre peço para Deus me mostrar quem, né? Eu digo que eu aceitei uma missão, então Deus me mostra quem. E aí foi assim que É surgiu, verdade. porque numa dessas conversas com Deus, a gente simplesmente encontra a pessoa um dia do nada na igreja, assim, e pá, e eu penso, tá bom, já entendi. Já entendi quem. E tanto que assim, né, foi muito realmente assim, tá bom, entendi, agora eu mando aqui pra ela a mensagem, faço essa pergunta e jogo. Se for, ela vai me responder. Aí passou um dia, dois, né, no processo e veio esse assunto que eu já estava pensando nesse assunto Sim. também, então nada é por acaso, né? Se você tá aqui assistindo, não é por acaso também. Então, Exatamente. Se você está aqui assistindo, não é por acaso. Não sei como você chegou aqui, mas talvez também tenha alguém que você conhece que vai ser legal de ver isso aqui. exatamente. Às vezes a gente não é conosco, mas alguém fala alguma coisa no dia a dia, você lembra, e aí você sabe que tem aqui uma mensagem que pode ajudar, né? Sim. E te agradecer muito por aceitar o convite, né? E por aceitar essa pergunta, né? E por se abrir, por compartilhar, que isso é muito transformador. Eu tenho certeza que isso vai mudar também na tua vida. Porque você também aceitou uma missão que Super. Deus colocou no teu coração de compartilhar. Acho que não vai ser a primeira vez que eu vou sentar nesse sofá. Não. Vai ser a primeira vez, mas não vai ser a única, né? Mas, gente, uma gotinha de amor só. E o que a Aline está fazendo é isso, colocando uma gotinha de amor. Parece pequeno agora o projeto, mas se a gente alcançar uma pessoa que a gente pode transformar e que de repente está passando por algo parecido, ou que das várias palavras que a gente deixou aqui, o Espírito Santo guiar e falar para a gente, ou falar através da gente, isso possa ajudar, a nossa missão já está cumprida. Sim. É isso. Só, né? Eu e o Watson também, que de novo ele não tá aqui, mas ele tá aqui do Tá lado. aqui do lado, tá aqui do lado. Então a gente tem esse propósito, a gente tá levando, né, isso, e para nós é exatamente isso, né? Estamos aí também trabalhando para trazer sempre o melhor, né? Porque a gente sabe o tamanho desse propósito. Então, pra gente, sinceramente, nesse primeiro momento, o que importa é que chegue para quem precisar chegar. Exatamente. Então, é isso. De novo, agradecer, né? Obrigada a vocês. Sem esquecer, né, de pedir para que vocês comentem, compartilhem, né, o que acharam e se tiverem algo a acrescentar, né, podem deixar que a gente está olhando, a gente está
sempre olhando os comentários, né? Olhando quem tá também mandando feedbacks, às vezes não é pelo comentário, mas é lá no inbox. Então isso é muito valioso para nós também. E como ela disse, não é a primeira vez, então quem sabe em breve a gente abre mais uma caixinha. É E verdade. vamos ficando por aqui, né? A gente se vê nos próximos dias com mais novidades aqui no nosso estúdio também. Ai, que novidade vai ter, que legal! Sim, sim. Gente, muito obrigada por abrir essa caixinha junto comigo. E a gente se vê aí no momento que for oportuno de novo. E a gente precisa falar. Com certeza. Obrigada. Até a próxima.